Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, não deve ser novidade pra ninguém que o governo Lula é sustentado por narrativas e pela Rede Globo, mas a turma da Globo News conseguiu se superar no dia de ontem. Eles pegaram aí tudo que tá acontecendo ou que não está acontecendo pra deixar claro assim que não importa. Não importa se não teve nenhum acordo, não importa se a tarifa não caiu, não importa se o governo suspendeu as sanções, né, e suspensões de visto contra autoridades brasileiras do judiciário. O que importa é que teve uma foto. E que politicamente isso é bom e vai ajudar o Lula nas eleições de 2026. O jornalismo torcedor ficou escancarado. Obviamente a gente vai falar sobre isso e muito mais. Só um pitaco do que a gente falou na primeira parte do vídeo de hoje. Quero começar, na verdade, só com um post bem rápido de um general americano que falou uma coisa ontem sobre o Brasil e sobre a CIA. Aí a gente entra já nessa questão. Brasil, Estados Unidos, Lula, Trump, vai, não vai. O Lula ontem até falou todas as letras. Não, vocês queriam que eu resolvesse num encontro só? Pera aí, pô. Não é assim não, né? Saiu com as mãos abanando. A gente vai olhar tudo que aconteceu, várias narrativas. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo comentaram algumas coisas ontem. Quero mostrar pra vocês. E setores da direita permitida, da direita racional, da direita inteligente. Alguns falaram algumas coisas, outros resolveram não falar nada. Não sei qual das alas é pior. E tem algumas coisas relacionadas ainda à Argentina, que eu acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo aí no Brasil, pelo menos as discussões. E não sou eu que diz, é a própria imprensa. Aí na segunda parte, vamos falar sobre eleições, que é o assunto aí que também todo dia tem alguma notícia. Mostrar algumas coisinhas que rolaram ontem. Safadeza da turma da Globo, mentindo contra Eduardo Bolsonaro, assim, Eduardo escreve uma coisa, a Globo noticia outra, assim, não é uma interpretação de texto, porque o que Eduardo escreveu estava claro. Aí tem umas coisinhas pra gente falar sobre isso, temos que falar do senhor Michel Temer, que não nega a possibilidade de ser candidato a presidente, sim, este é o Brasil. E aí eu quero mostrar pra vocês coisas que até foram matérias da imprensa, mas quando você vê o Rodrigo Maia falando, com sua voz, entonação, emoção, fica assim, mas que coisa, hein? Aí tem um vídeo de um antipetista declarado pra vocês. Ele começa o vídeo falando, eu sou antipetista, e eu vou, obviamente, perguntar, né? E aí? É só se unir com o antipetista que tá resolvido o Brasil? Enfim, isso e muito mais. A introdução está longuíssima, me alonguei aqui, tá quase 3 minutos, me perdoem. Mas vamos começar, né? Já vi que hoje vai render. General americano diz que CIA utilizou recursos para interferir no Brasil. Nosso dinheiro foi usado para derrubar o governo. Aqui é o general Flynn. Foi só uma postagem que ele fez, foi noticiada pela imprensa. Ele compartilhou o Mike Pence. Vocês devem conhecer o Mike Pence. Ele está explicando o que a CIA e outros órgãos aí do governo americano, né, a turma do Deep State fez contra Bolsonaro. Ele coloca... O que poucos americanos entendem é quão profundamente enraizado a CIA está dentro do Departamento de Estado. A CIA precisa ser controlada e eu garanto que Trump não tem ideia de que isso aconteceu. E com certeza, nenhum contribuinte americano sabia que nosso dinheiro estava sendo usado para derrubar o governo brasileiro, o governo de Bolsonaro. Mas vamos falar realmente de Brasil. Começar com o painho, né? Não era possível resolver tudo numa conversa. Mas não resolveu nada, né? Até então, na boa, Lula, assim, sem querer ser torcedor, não resolveu nada. Nenhum avanço, nenhuma suspensão, nenhuma alteração de nenhum tipo de tarifa. Os dois presidentes se mostraram otimistas sobre chegar a um acordo rapidamente, mas Trump estava menos confiante ao deixar a Malásia rumo ao Japão. Vamos ver o que acontece. Essa segunda parte é importante, né? Trump estava menos confiante. Sem gerar expectativa para nenhum lado, a gente vai falar sobre isso já já. Mas primeiro, Caio Junqueira veio trazer a sua análise. Empresários veem ganhos, mas se frustram com resultados. Eu quero saber qual ganho, né? Porque até agora as tarifas não caíram. Aí o Globo comenta, né? Realidade da reunião batendo. Nada mudou. Há uma semana, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos deixou claro 40% dos 50% nas tarifas se deve à atuação do Xandão. Conversar com Lula não muda isso. Vamos aqui ouvir. Mas, Márcio, o que eles colocam, o que eles esperavam, pelo menos um anúncio de uma suspensão desse tarifaço pelo prazo de 30 dias, 60 dias ou 90 dias, tal qual foi feito quando os Estados Unidos
iniciaram as negociações com a China, por exemplo. Então teria sido um gesto ali, um aceno dos Estados Unidos com o Brasil, vamos suspender o tarifaço, vamos sentar para negociar, e se não resolver essa negociação daqui a 60 ou 90 dias, que o tarifaço seja retomado. Esse é um ponto, né? E um segundo ponto é que também havia uma expectativa de que, se não fosse suspensa por um prazo de 30, 60 ou 90 dias o tarifaço, que pelo menos algumas das exceções, alguns produtos fossem incluídos também como um gesto, como um aceno nessa lista de exceções. Empresários veem ganhos. Aí eu pergunto para vocês. Aqui é o que está escrito no papel, né? Está escrito assim, alguém pegou um teclado, colocou. Aí, pelo que o Caio Junqueira está falando, até o presente momento, tem algum ganho? Nada. Nem um mísero aceno, que é o que eles esperavam. A redução aqui é... Nada. Isso daqui eu estou falando da CNN. O que vocês estão vendo? Analisando aí, um lado, outro, notícias, fatos reais, concreto da realidade. Aí eu pergunto para vocês, é justo? É jornalismo escrever isso daqui? Empresários veem ganhos. Quais ganhos? Quais ganhos? Tu consegue enxergar algum cenário que fosse uma situação oposta? Governo Biden colocando tarifa no Brasil e, em vez do presidente ser Lula, ser Bolsonaro. Aí Bolsonaro vai lá, bate uma foto, faz a reunião e não acontece nada. Tu consegue chegar a um cenário que fala, não, empresários veem ganhos. Tu consegue? Ou ia ser uma cobrança, mais uma cobrança. E aí Bolsonaro não vai fazer nada? É o tempo todo aí falando, começou a articulação, começou. E aí Bolsonaro? Já falou na ONU, já fez isso e não vai resolver? Será que teria essa boa vontade da imprensa? Vamos continuar. Ou seja, o empresariado vem sofrendo ali os impactos, alguns setores, né? Depois houve ali uma lista de exceções generosa até por parte dos Estados Unidos, mas muitos produtos ainda sofrem essa tarifa de 50%. E o que eles dizem? Eles dizem, olha, a gente está tendo dificuldade retendo o produto, né? Cancelando as vendas, cancelando exportações, então cada dia mais, cada semana a mais é uma dificuldade para a gente. E havia, assim, essa expectativa por parte do empresariado e também por parte do governo brasileiro, porque isso foi pedido durante esses encontros, tanto diretamente ali o presidente Lula com o presidente Donald Trump, quanto na reunião que se seguiu das áreas técnicas, para que houvesse uma suspensão, e isso não aconteceu. Então eles leem que foi positivo, há uma evolução. Se a gente for considerar, desde o dia 22 de setembro, não há mais sanções, por exemplo, contra autoridades brasileiras. Desde então, o que aconteceu? Teve o aceno no dia 23 de setembro do Trump ao Lula na ONU, teve a reunião por videoconferência, teve a reunião Marco Rubio com Mauro Vieira e teve ontem essa reunião do Lula com o Trump. Mas eles consideram que isso tudo, do ponto de vista político, é positivo para o governo, mas do ponto de vista prático, falta ainda o resultado concreto disso, e eles sentem que cada semana acaba ampliando os prejuízos, principalmente para os setores afetados. Foram desdobramentos importantes, mas esses... Não aconteceu nada. Aí não, mas veja bem, porque desde o dia 22 de setembro não tem mais sanções. Tem que ter sanção agora todo santo dia? Todo santo dia? Se tivesse a sanção ontem, será que teria esse texto nesse mesmo tom? Se tiver a sanção hoje, será que vai falar, eita, não tem ganho nenhum, né? Fomos enganados. Aí vem o Nelson Sá. Lula esperava presente de 80 anos, que não veio. Aí a chamada aqui, né? Trump elogia a reunião com Lula, mas... o mas. Já começou a aparecer o mas. Não garante acordo comercial com o Brasil. Essa química aí tá complicada. A Yara coloca: a verdade é que a imprensa não soltou ontem para manter o discurso de que tudo foi maravilhoso. Ele, Lula, foi questionado, obviamente, do que Trump falou. Que, enfim, foi um pouco de água, um banho de água fria ali na empolgação que o Lula estava. Mas ele, na verdade, já estava acreditando, consciente da resposta, né? Foi o que ele já esperava. Segundo ele, ninguém esperava que sairia um acordo na primeira reunião. Aqui. Acabei de chegar aqui correndo,
Não sei se vocês conseguem ver um R aqui atrás, é o hotel do Lula, o Hotel Renaissance, e ele acabou de dar uma rápida entrevista pra gente, o que a gente Esse cara tá comentando, é jornalista, ele está cobrindo in loco, tá lá na Malásia. chama de quebra-queixo, e acabou eu vim correndo para entrar no programa e para falar um pouco do que ele falou já, se vocês quiserem ouvir. Ele foi questionado, obviamente, do que o Trump falou, e que foi, enfim, um pouco um banho de água fria ali, né, na empolgação que ele estava, mas ele, na verdade, já estava, acredito eu, consciente e falou, a resposta foi a esperada, quer dizer, segundo ele, obviamente, ninguém imaginava que sairia um acordo na primeira reunião. Precisaria de tempo, e é isso que ele imagina. Voltou a falar dos 3 negociadores dele, que ele vai mandar para as reuniões agora, e que vai cobrar deles, inclusive, né? Ele falou isso na coletiva, que vai ficar no pé deles para sair esses acordos, e, enfim, basicamente aceitou ali a situação como ela está, que é, ele veio, foi realmente... Lula. Aí vem. Matéria até do próprio UOL. Tá aqui uma fala do Trump. Churrasqueira até colocou aqui o frame, né? De uma fala específica do Trump. Trump parabeniza Lula, elogia a reunião, mas não dá certeza de acordo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, né? Será que vai ser na volta a gente compra? Aí o Rujo comenta, o Trump, sobre acordo comercial com o Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Ué, a Lula News não disse que tinha sido um sucesso? Aí fizeram até uns memes ontem, né? Meu trabalho tá feito. Fui falar com o Trump, companheira. Mas você não resolveu nada. O meu nome é tchau. Ou então aqui, né? Vai falar com o Trump, não consegue nada. Aí vai falar com o Trump, não consegue nada. E depois vai falar com o Trump, não consegue nada de novo. E vai falar com o Trump. E temos aqui o eterno ciclo do painho. Aí você fala, tá, mas e aí, velho? E já que não conseguiu nada, o Lula perdeu? Não, o Lula só vence. Ele vence e vence. Você só tá assistindo a emissora errada. Lula já conseguiu o que queria. Ou seja, uma foto, né? Só. Não quer resolver nada. Analisa Otávio Guedes sobre o impacto político causado por encontro entre Lula e o Trump. A negociação pode até dar errado, mas que o Lula conseguiu a imagem para o discurso público dele para a campanha de 2026, ele conseguiu. Então, assim, tanto faz o Brasil, tanto faz as tarifas, tanto faz o empresariado, tanto faz o judiciário brasileiro. O Lula conseguiu o que ele queria. Era uma foto. Sensacional. Parabéns, Lula. Aí vem André Sadi. Importa o dia seguinte, importa o fato, importa a foto. Se vai ter recuo de tarifa, se não vai ter. Isso é um assunto para amanhã. A foto de hoje é uma vitória do governo Lula e uma derrota para o bolsonarismo. É o que diz a oposição. Eu me pergunto quem é essa oposição, né? Tá ali, bolsonaristas tentam minimizar. Não sei se é esses bolsonaristas. Tem um cheio de Ciro Nogueira, né? Esse tipo de postagem. Lula só vence. Até quando ele perde, ele vence. Você só tá assistindo a emissora errada. A Clarissa Oliveira lá na CNN até escreveu, né? Nos bastidores, bolsonaristas falam em decepção com o trumpismo. Desolamento ganha força no entorno de Bolsonaro. Filhos do ex-presidente minimizam o encontro de Lula e Trump. Aí o Paulo Figueiredo diz o seguinte: a jornalista deve ter falado com os mesmos velhos palmoles de sempre. Imagina se vamos nos decepcionar ou termos ingratidão com Trump, porque ele encontrou o Lula. Qualquer decisão que tomar sobre tarifas, que for iniciativa unilateral dele, terá o nosso integral apoio. Eduardo até compartilhou o Valdo, que tá ali, ó. Valdo Cruz, em off, líder bolsonarista, diz que perdemos a bandeira americana e que foi uma derrota política nossa. Declaração em reservado foi feita após foto de Lula com Trump. Aí eu me pergunto, né? Quem é esse líder bolsonarista que falou com o Valdo? E o Eduardo gravou um vídeo, né? E eu vou falar pra vocês. Tem muito parlamentar aí de direita em silêncio porque acho que na cabeça dele realmente não tem o que fazer, né? E às vezes é melhor ele ficar calado. Só falar pra vocês aqui, as pessoas têm que ser menos emocionadas. Eu tô vendo político acreditando em narrativa da Globo News. Meus amigos, vamos aprender a analisar os fatos. Olhe para tudo que está acontecendo. O
Trump, ele aperta a mão de todo mundo, ele abre diálogo com todo mundo. Ele falou com Kim Jong-un na Coreia do Norte. Ele fala com Xi Jinping e depois bota mais de 100% de tarifas por preciso em cima dos produtos chineses, principal parceiro comercial dele. Aliás, o livro de fotografias do Trump, quem mais aparece é o Xi Jinping. Então, a gente não pode, a todo momento que ocorre, né, o que está dentro do script da negociação do Trump, né, a parte de entrar numa fase mais aberta, até de elogiar, a gente baixar as armas. As sanções, todas elas seguem. Nenhum visto foi devolvido. A Magnitsky continua aplicada. E a gente está vendo muita incompetência. E sempre a mesma narrativa, né? Toda reunião é a preparação para a próxima reunião. Pois é, né? Ai. Mas vamos continuar. Tem gente que eu não sei nem só se acredita e fica, né, triste, né, de tão emocionado que é. Tem gente que realmente celebra, joga junto aí, lado a lado do governo petista. Mais uma vez ela, a grande ex-ministra do Agro, Tereza Cristina. O Clark aqui compartilhou uma nota da CNN, que eu acho que é por conta de postagem como essa da Tereza Cristina, que a gente acaba até por acreditar. Tava ali, ó, direita admite erro de Eduardo Bolsonaro e cobra nova postura. Aí o Clark fala, qual a direita? A direita Ciro Nogueira? A direita Tereza Cristina? O do Valdemar, né, o Valdeir Biden? Aí a Tereza Cristina postou ontem. Com a reunião Trump e Lula, o Brasil finalmente se aproximou dos Estados Unidos, movimento que deveria ter ocorrido desde janeiro. Na prática, a primeira rodada ainda não trouxe mudanças concretas. Continuamos sob exorbitante tarifaço de 50%. Vamos, do Senado, acompanhar as negociações e buscar exceções para nossos produtos. O clima geral, inclusive no setor produtivo, é de otimismo, mas com cautela, sem euforia. Se a Tereza Cristina tivesse esse empenho para falar, sei lá, das violações de direitos humanos, do que está acontecendo no Brasil, acho que a coisa andava mais, né? Infelizmente, esses parlamentares do Centrão parecem não se importar com nada, absolutamente nada, relacionado à questão da anistia. Aí na linha da Tereza Cristina, né, vê o Valdemar. Eu fico na dúvida, né? Quem joga mais, quem tá jogando mais a favor do Lula? A convicção de Valdemar sobre acordo entre Lula e Trump. O presidente do Valdemar tem repetido a aliados que não tem dúvida de que Lula conseguirá reduzir ou até reverter por completo a tarifa de 50%. Valdemar interpretou em conversas reservadas que Trump não quer brigar com o Brasil e reconhece também a habilidade política de Lula para negociar. O presidente do PL afirmou a interlocutores do partido que acredita que o problema do presidente americano não é com o executivo, mas com o judiciário brasileiro. Trump não tem problema com a esquerda, só com o judiciário. Ainda que o Valdemar realmente acredite nisso aqui que ele está falando, qual a necessidade de sair vendendo essa história para seus aliados e levar para a Rede Globo? Os aliados de Valdemar não iam trair ele e colocar uma informação que ele não queria que vazasse. Pelo amor de Deus, né? Aliados aqui é o Altineu, Duda Lima, toda essa turminha que conversa com a Bela Megali com frequência. Esse é o Valdemar, viu? Mas se a gente reclama, aí vai falar que é ataque. Estamos atacando o Valdemar, né? Eduardo aí mesmo, meu Deus, ele atacou o Valdemar. Enquanto uns falam besteira, outros não falam nada. E eu também me pergunto, né? Isso é postura de quem se colocou em determinado momento aí na pista para ser candidato a presidente? Tem interesse em ser presidente, né? Mesmo com estados afetados, governadores de direita silenciam sobre o encontro de Lula e Trump. Eu acho que tem algumas coisas que você tem que falar. Eu não sou a favor de político estar falando de tudo o tempo todo na internet, não. Mas tem algumas coisas que eu acho que são relevantes. E você não precisa fazer comentários bélicos o tempo todo. Você pode falar de uma forma, inclusive colocando os problemas da direita, né? Mas, infelizmente, né? Os nossos governadores democráticos estão ocupados. Fazendo o quê? Eu não sei. Eu falei lá atrás que talvez essa questão da Argentina possa ter algum tipo de relevância. Eu não vou ficar interpretando, eu vou colocar no máximo aqui como uma possibilidade. Porque
Porque a imprensa está colocando o seguinte, o Trump ele chegou de um jeito, mas ele saiu de lá não tão empolgado com o Brasil. E se, né, só um e se mesmo, essa não empolgação do Trump passar pelo que aconteceu na Argentina, uma vitória. E o Trump, inclusive, eu vou até mostrar isso aqui primeiro. Milei teve muita ajuda dos Estados Unidos para vencer eleições legislativas. Diz Trump. A gente falar sobre isso, vamos voltar. O Mário Sabino escreveu um texto muito longo, que dentro do texto dele, os 2 últimos parágrafos, ele está abordando a questão da Argentina. A manchete é Trump e Lula, 2 minutos de esperança e o fator Milei. Na reunião de Trump com Lula, o sabor mais doce ficou para os petistas e o mais amargo para os bolsonaristas, por enquanto. E quando ele coloca ali 2 minutos de esperança, é porque ao longo do texto dele ele fala o seguinte, que em 2022, quando começou o conflito da Rússia e a Ucrânia, teve um analista que falou que todas as previsões só duravam 3 minutos. Passou 3 minutos, o mundo já está diferente. Ele falou agora com o Trump, não é mais 3, agora 2 minutos e nenhuma previsão vale mais. Aí ele vai comentando sobre isso, o que aconteceu, vai fazendo alguns relatos, algumas análises sobre petismo e bolsonarismo, para lá para tantas falar da Venezuela e depois chegar na questão da Argentina. Por último, mas não menos relevante, temos o quadro geral do subcontinente para além do imbróglio da Venezuela. O argentino Javier Milei venceu a eleição no domingo e o presidente americano teve participação decisiva ao condicionar a ajuda financeira dos Estados Unidos ao triunfo do aliado libertário nas urnas. O objetivo principal do Trump na América Latina é derrotar a esquerda em todos os países do que julga ser o quintal americano. Mas, segundo Valdemar, Trump não tem nenhum problema com o executivo, não tem problema com Lula, só com o judiciário. A vitória de Milei talvez o leve a refletir sobre se vale mesmo a pena privilegiar os negócios, facilitando as coisas para Lula, em detrimento da geopolítica como campo de batalha ideológica. Será que vale? Será que vale? Não sei o que, e vida que segue. Aí, junte isso, o próprio Mário Sabino falando, o Trump tem um interesse na América Latina. Com isso daqui, fala do próprio Trump. Aspas para Donald Trump. Aspas. Fala dele. Estamos mantendo o compromisso com vários países da América do Sul. Temos um foco muito forte na América do Sul. Então, sim, eu acho que Trump tem uma preocupação com a América do Sul. E eu acho que o Valdemar está errado quando diz que o problema do Trump é só com o executivo. Não acho que é bem assim. Não acho mesmo. Então, temos uma situação. Aí fica a pergunta, é o bem si. Não vou cravar, só botar uma hipótese maluca, que é o seguinte, às vezes o Trump chegou lá empolgado, aí viu, rapaz, botei ali, né, a gente emprestou dinheiro para a Argentina, que vão ter que pagar, né, a gente ainda vai ganhar um troco com isso. Com esse apoiozinho que a gente deu, poxa, olha aí. A gente conseguiu ampliar a base do Milei vai conseguir, sabe, continuar aí o seu trabalho, talvez chegue até mais forte nas próximas eleições, siga aí trazendo a Argentina para a direita. A gente conseguiu não sei se diretamente por culpa do Trump, não, mas a direita levou na Bolívia, a direita tá para levar no Chile, é a previsão que tá aí na mesa também, já levou em outros países, tá indo para cima do Gustavo Petro, que é amigo do Lula, tem a Venezuela, que se resolver também acho que enfraquece tudo. Será que vale a pena, né? É uma possibilidade, talvez ele olhou e falou, isso aqui velho. Acho que se a gente pisar no acelerador aí contra o Lula vai falar fino. Uma possibilidade. Aí falando rapidinho da questão da Argentina também, só um complemento de ontem. Aqui é o gráfico final de como ficou. Aqui tem os deputados, né? Não tá com os senadores. Mas o partido do Milei ficou no final com 93 deputados. Foi o maior vencedor, cresceu em 49, né, a variação. Os peronistas perderam 2, os outros, diversos, perderam 26. E quem foram os grandes derrotados na Argentina? E que também reflete um movimento global, ao redor de todo mundo. Na Europa, nos Estados Unidos, o centro. Ninguém aguenta mais o centro. O centro foi o maior perdedor. Perdeu 21 cadeiras. Era aqui, o amarelinho, ó. Olha como foi amarelinho pra cá, aqui, ó. Eu até coloquei, né? Ciro Nogueira foi o grande perdedor. Ninguém aguenta mais o centrão. Nem no Brasil, nem na Argentina, nem do restante do mundo.
Essa galera aqui quer ficar de bem com todo mundo, sabe? Ficar de papinho mole, papo furado. Nem Lula, nem Bolsonaro. Acho que as pessoas cansaram disso. Renato também fala, né? O resultado das eleições argentinas e o desempenho pífio do partido de Macri deveriam ser entendidos como um recado ao centrão brasileiro. Figuras como Ciro Nogueira deveriam tirar a nota. Ter partidos, coligações ou barganhas não significa ter votos. O partido de Milei ganhou mais cadeiras em cima do centro acomodado, não da esquerda. A época de tolerância com quem tenta ficar em cima do muro está acabando. E eu acho isso muito importante. Tome seu lado, bata no peito. Mostre quem você é. Se seu projeto for bom, que o povo vote em você, né? E aí, nossa última notícia para nos conectar com a questão de eleições, já começando a falar de novo de narrativa. Folha de São Paulo. Vitória de Milei não foi arrasadora, mas dá um respiro ao governo no Congresso. Não foi arrasadora. Foi o maior vencedor de toda a eleição. Aí o Ivanildo coloca a manchete no Clarim: o maior jornal da Argentina é: Milei arrasou e peronismo foi golpeado. Brasil, né? É mentira atrás de mentira. E vamos lá. Vamos falar do consórcio. Eu já mostro para vocês a postagem, né, do Eduardo Bolsonaro, para vocês poderem comparar aqui com o que o jornal O Globo está comentando. E eu quero relembrar as coisas que o jornal O Globo fez neste mês de outubro. Eduardo Bolsonaro defende candidatura de Carlos em Santa Catarina após Carol de Tony reivindicar vaga em chapa. Manchete estranha, né? Fica parecendo que, depois que Carol bateu o pé, Eduardo foi reforçar para garantir que é o Carlos, né? É como se estivesse fazendo antagonismo a Carol de Tony. Esse é o intuito da manchete. Aí a Sarita fala o seguinte: que notícia canalha, bicho. Eduardo disse que a família Bolsonaro defende os nomes da Carol e do Carlos para o Senado de Santa Catarina, ainda que ela mude de partido. E ela só mudaria de partido se Jorginho Melo descumprir o acordo e passar a apoiar o Amin no lugar dela. São cis. A postagem do Eduardo é essa. Primeiro, Carlos Bolsonaro postou a notícia: a Carol de Tony acerta a candidatura ao Senado pelo Novo após ser rifada por Jorginho e por Bolsonaro e Jorginho, né? Rifada por Bolsonaro. O subtítulo já meio que desmente o acerto de mudança de partido, porque tá assim, seria uma honra tê-la no nosso partido, disse a coluna do Estadão, presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, ao confirmar o convite. PL e Detone não se manifestaram. Então assim, se a Carol não se manifestou e o PL também não, e o Eduardo Ribeiro só confirmou o convite, como é que você pode botar na manchete que a Carol de Tony já acertou a candidatura dela pelo Novo? Complicado, né? Esse jornalismo aí tá complicado. Aí o que o Carlos escreveu? Há um plano cristalino e diário para desconstruir Jair Bolsonaro. Sim, tá dizendo que Bolsonaro rifou a Carol de Tony. E aí o Carlos diz, os pré-candidatos ao Senado em Santa Catarina de Jair Bolsonaro são Carol de Tony e Carlos Bolsonaro. Para não restar dúvida. O Eduardo vem e reafirma isso. Precisamos deixar claro alguns fatos sobre o bolsonarismo. Primeiro, eu vou voltar depois nesse tweet do Eduardo lá na frente. Só vou ler aqui direto só para mostrar que a Globo, né, tá de sacanagem. Bolsonarista não se importa com o partido desde que não seja PT e seus puxadinhos. Bolsonarista não volta em quem um partido de Bolsonaro manda. Quem ignora isto é que vive numa bolha e acaba se desgastando. Dito isto, parabéns ao Carlos, porque os isentões mais querem é culpá-lo por algo que o partido, e não ele, está fazendo. Deus ilumine os dirigentes do PL a tomar a decisão correta, que na política é aquela mais alinhada com os interesses do povo. Não é a primeira vez que a Globo distorce algo do Eduardo. Foi muito pior o que a Globo fez no início do mês. No meio dessas confusões entre Brasil e Estados Unidos, Eduardo postou aqui a notícia, né? Rubio liderar a negociação de tarifas complica o Brasil, diz ex-embaixador. Aí Eduardo coloca, não complica o Brasil, nos ajuda. Nos ajuda. O Rubio nos ajuda, ele não está atrapalhando o Brasil, ele nos ajuda. Aí o que a Globo noticiou?
Não torne as coisas mais difíceis para o Brasil. Ajude-nos, diz Eduardo Bolsonaro após Trump delegar a negociação com Rubio. Olha a safadeza. Inclusive a própria Globo desmentiu. Poxa, sai daí, miséria. A IA da Google. Aí vem aqui a Globo. Eduardo Bolsonaro reage à conversa entre Lula e Trump e elogia Rubio como interlocutor. A Yara colocava, cara, a Globo sofre de bipolaridade? Qual das opções no mesmo dia são verdadeiras? Mas vamos lá. Eduardo fez esse tweet. E eu, como sou aquele cara chato, né? Eu discordo desse tweet em algumas partes. Ou pelo menos eu complementaria algumas frases. Vamos lá. Eu vou começar do vermelho para baixo. O Eduardo fala o seguinte, né? Bolsonarista não vota em quem o partido de Bolsonaro manda. O que eu acho que ele quer falar com isso? Cara, não adianta o Valdemar falar, ai, o nosso candidato espelhou a mim. O bolsonarista não vai seguir isso. Vendo que tem a Carol e o Carlos, pessoas que têm um perfil muito mais ideológico, muito mais à direita, eles vão votar na Carol e no Carlos. Né? Não é porque o Valdemar mandou. O Valdemar não é dono de voto de ninguém. Depois Eduardo fala isso. Quem ignora isso é que vive numa bolha e acaba se desgastando. Sim, que acha que não. É só a gente emplacar, fazer nosso jogo político aqui e tudo mais e vai dar tudo certo e o povão vai ter que aceitar as nossas negociatas. E depois Eduardo até, acho que dá pra ver que acho que vai nessa linha que ele fala assim, né? Deus ilumine os dirigentes do PL a tomar a decisão correta. Mas voltando, o primeiro item, Eduardo bota assim. Eu achei que ficou ruim essa construção, porque eu não acho que ele está falando de uma forma simples. Eu acho que ele está falando isso aqui em um ponto específico, que é eleição. Bolsonarista não se importa com partido, desde que não seja o PT e seus puxadinhos. Eu acho que o que ele quis falar, e o que eu acho que o bolsonarista pensa é o seguinte, na hora da eleição, na hora mesmo da eleição, para valer, o partido, bicho, tanto faz, porque no Brasil só tem partido de aluguel. Mas o partido, óbvio que importa, né? Tu vai olhar para os partidos. E não significa que o PL é o partido melhor do que qualquer outro. Não tem nenhuma diferença do PL para nenhum outro partido. Mas o partido não importa. Por quê? Pra você saber como é que vai ser, como é que não vai ser. O que, sei lá, existe uma espécie de contrapartida. Eu acho que, querendo ou não, o PL, a turma do Valdemar já tá tão desgastada que até os parlamentares acho que se sentem mais confortáveis para desagradar o próprio Valdemar e fazer coisas que o próprio Valdemar não aprova. Mas enfim, partido no final do dia importa. Acho que assim, o ponto que não importa é na hora da eleição. Chegou ali no vamos ver, opa, peraí que não é assim, né? Não é só porque tá no PL que a gente vai votar. Tu vai votar no Altineu só porque Altineu é do PL, sendo que lá no Rio de Janeiro vai ter, sei lá, Ramagem vindo pra reeleição. Hélio Negão. Tu vai votar, sei lá, em Antônio Carlos Rodrigues, que não saiu ainda do PL, né, em São Paulo. Tu vai deixar de votar, sei lá, Luiz Felipe de Orleans Bragança. Carla Zambelli não vai vir pra reeleição, né? Mas enfim, no Mário Frias, tu vai deixar de votar nessas pessoas pra votar no Antônio Carlos Rodrigues? Não dá, né? Não é só porque tá no PL que vai votar nesse cara, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Assim, o partido no final do dia não diz quase nada, é tudo partido de aluguel no Brasil. E na hora de eleição, né, tu vai olhar para aqui, cara, quem são as pessoas mais alinhadas às ideias que você defende. Mas vamos lá. Como o Novo tava aqui, né, Eduardo Ribeiro, eu não posso deixar de não falar do Novo, porque partidos importam. Estou passando eu ontem no Twitter, isso aqui vocês vão gostar. Vocês aí que adoram cavar o passado. Estou passando eu ontem e aí o Fato News compartilha aqui o Space Liberdade. Fiquei até surpreso do Space Liberdade estar fazendo essa postagem, porque o Space é alinhado ao Novo, né? Então não sei se ele... Acho que ele fez isso aqui achando que ia dar bom, mas deu ruim. Olha o Novo aí, hein? É essa direita que vocês querem? Pois bem. Sofia Barclay, que disse que Flávio Bolsonaro havia mantido relações íntimas com a mulher trans em festa organizada por Neymar, vira embaixadora do Novo em São Paulo. Em 2024, ela fez um acordo com o senador para se retratar nas redes sociais. Ela mudou. Ela mudou. Ela era de esquerda, mas agora ela
abriu a mente. Ganhou até uma oportunidade de ir no programa das meninas do Partido Novo da Oeste, né? Junto com a Marina Helena, que tá até aqui, né? A Marina Helena levou ela na Oeste para explicar. Ela estudou muito os dois lados, depois de estudar muito, um grande intelectual virou de direita. Não é porque dá voto, né? Ser de direita, ser bolsonarista, brigar com Erika Hilton, é que ela vai falar que ela vem para isso, mas tá ali, né? Trans de direita, Sofia Barquet torna-se embaixadora do Partido Novo em São Paulo. Uma mulher trans de direita é uma das maiores representantes LGBT do movimento conservador. Tornou-se embaixadora do Partido Novo em São Paulo, fortalecendo a presença da diversidade dentro da direita brasileira. Assim, na boa, vocês, gente, fazem alguma questão de diversidade dentro da direita brasileira? Eu não faço nenhuma questão. Eu faço questão de pessoas que saibam resolver os problemas. É isso que eu tô atrás. Sei lá, a gente veio de uma era... Eu sinto que a direita cada dia regride. Porque lá atrás falava, não, pô, tem que estudar, sabe? Tem que se dedicar. Vamos falar de meritocracia, tudo mais. É assim, tem você conquistar a coisa por mérito, por empenho. Aí agora não. Agora sim, a identidade da pessoa, sabe? Como ela se classifica, já começa a importar. Pra mim não importa em nada. Pra mim são brasileiros. Pra mim não importa se é mulher. Cara, é brasileiro, você é apto pro que você quer fazer? Pro que você tá se colocando aí na mesa? Você é apto? Então pronto. Eu lá quero saber o que tu faz na tua vida. Pra que tem que destacar isso? Pra quê? Eu não entendo. Parece aí que tem alguma utilidade, né? Aí, rapaz, vou lá ver, né? Porque essa foto aqui tá marcada, né? Não só o perfil oficial dela, mas esse daqui também. Sofia trans de direita. Aí eu percebi que existe, assim, uma pauta que, pra mim, assim, já tá tatuado na testa, né? Oportunista. 2026 a Sofia trans de direita pra tirar Erika Hilton. Não, você não vai tirar Erika Hilton. Você não vai tirar. Os eleitores da Erika Hilton são de esquerda. Eles não vão virar de direita só porque você está desconstruindo. Não vai. Papo furado. Gente de esquerda vai ter. E o PSOL é aquela turma mais radical de todas. Esse voto não vai ser convertido. A gente não tá conseguindo, às vezes, converter o voto daquele eleitor isentão. Vai converter o voto do PSOL. Então, tipo assim, o que tá acontecendo aqui é a pessoa colocando o quê? Uma figura conhecida que ela quer polarizar, porque se ela polariza com Erika Hilton, ela ganha destaque. Então, assim, cara, esse é o projeto? Você vai eleger uma pessoa só pra bater de frente com Erika Hilton? É esse? É assim que tu vai usar o teu voto? Eu não compreendo, bicho. Aí eu relembrar algumas coisas, né? Pra você ver que eu não tô pegando no pé por nada. Atlas Brasileiro, agosto de 2025. Tu pega lá o Atlas. Página 384, dentro do capítulo Direita, Esquerda e Eleições. O carapuça, né? Do PT para o Partido Novo. Mas já sei qual é o discurso deles, porque é sempre assim. Ninguém fala pelo partido, mas sempre é gente deste partido que faz incontáveis canalices. Estou cansado deste povo. O pessoal em agosto já estava reclamando, né? Que em julho, ó, oficial filiado ao Partido Novo, vamos São Paulo, ano que vem é nosso. Quer ser deputado estadual. Aí o pessoal relembrou postagens dela, né? Como, por exemplo, seu comércio está fechado por falta de vacina. Seu evento não acontece por falta de vacina, a economia está quebrando por falta, sua vida não voltou ao normal, é culpa de Bolsonaro, que não comprou, né? E adivinha quem recusou 14 ofertas? Hashtag 29 de maio, né? Fora Bolsonaro. Aí você chega nas eleições. 13 de julho de 2022. Foto da Anitta. Lula 2022, né? Lula oficial. Aí a Roseli, né? Será que se arrependeu ou está surfando para ganhar votos? Adivinha, Roseli. Adivinha. Ela estudou muito. As meninas do Partido Novo que trabalham no Oeste levaram ela lá no programa todas elas para introduzir na direita, né? Aí depois as pessoas reclamam que a revista Oeste virou um puxadinho do Novo. Ah, tá me atacando! Aí lá vai a Atsuki, né? Que também foi em agosto. Isso aqui eu nem coloquei no Atlas, né? Tropa do Bolsonaro. 19 de abril de 2025. Aí 19 de agosto. Eu só voto em Bolsonaro. 26 de agosto. Aí já sou do Partido Novo.
E já tá aqui, ó. Trans de direita vence Erika Hilton nas pesquisas eleitorais. Cara, qual a necessidade de você ficar repetindo o tempo todo a sua identidade de gênero? Eu achava que a pessoa vota em alguém pelas suas propostas, pelas suas ideias. Eu não vejo a Erika Hilton falando isso. Eu não vejo ela falando isso. Ela vai levar. Eu defendo isso, isso e isso. Ai. Depois dessa pesquisa, ela me bloqueou na rede social. Que pesquisa, velho? Me diz aí, que pesquisa que foi feita que a Erika Hilton tem 30% e Sofia Buarque do Novo tem 70%? Isso aqui pra mim tá o cara de enquete de Twitter. Aí pra relembrar quem é a peça, né? Que se arrependeu. E eu tenho que acreditar porque ela foi na revista Oeste e falou que se arrependeu. Parece até que estamos na ditadura. Que é proibido reagir contra o governo. Hashtag ele não. Hashtag 29 de maio fora Bolsonaro. Nas manifestações bolsonaristas, eu não vejo a PM agredindo ninguém. Ops, deve ser porque a manifestação é em prol de um governo miliciano. Fora Bolsonaro, esse símbolo aqui é o quê, gente? Parece aquele símbolo dos alemãos, né? Dos alemães. Dos alemãos, nossa. Dos alemães, final dos anos 30 e nos anos 40, naquele bigodudo, né? Fora Bolsonaro, gênio. Mas ela mudou, ela estudou muito. Ela ouviu os dois lados. E depois de ouvir os dois lados, ela descobriu que o Bolsonaro não era um gênio, não. Grande intelectual da direita. Só se vê spray de pimenta, bala de borracha, espancamentos quando são professores, mulheres, pretos, indígenas, LGBTQIA+, ou qualquer pessoa que é contra o governo atual. Ela queria que descesse a porrada em vocês. Ela tá indignada porque não tinha spray de pimenta em bala de borracha em bolsonarista no 7 de setembro. Desculpa, é que era a noite do 6 de setembro, né? Ela queria ela bala em vocês. Mas agora ela é do novo e eu tenho que passar pano. Porque eu divido a direita. Hashtag fora Bolsonaro geno. 7 de setembro eu vou de Lula. Lula! Independência para o Brasil é com fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro geno, hashtag Bolsonaro acabou. Não há explicação para apoiar e concordar com as ações desse homem. Infelizmente é presidente. O que mostra a equação falha neste país, onde armas e dinheiro são um retrato do seu governo. Dinheiro desviado e armas para o gado se achar protegido. Realidade é só aumento da criminalidade. E na outra vertente, fazendo de pobres mais pobres ainda e ricos mais ricos. A bandeira não é vermelha, só na conta de luz. E ainda há quem defenda cegamente esse canalha. Faça um favor para você mesmo, estude, seu ignorante. Aí ela estudou e agora ela é do novo. Ela acelera demais. Nossa! Eita, poxa! É 30 e confirma. É 30 e confirma. E se você não votar do novo, você é o errado. Calma que tem mais. Hashtag impeachment Bolsonaro urgente. E o último. Dela, né? Que não tem corredo novo. Tem países aí que estão há 2 anos sem usar máscara obrigatoriamente porque o presidente deles foi competente. Diferente do presidente que temos. Hashtag fora Bolsonaro geno. Hashtag Lula 2022. Ela apagou vários tweets sobre Bolsonaro. Ela tinha vários. Apagou. Apagou, né? Apagou. Mas eu ainda achei algumas coisinhas. Eu fui pensando pelas hashtags, por alguns termos. Que dá trabalho, né? Mas eu me dei esse trabalho. Se não tivesse feito a queima de arquivo, como um bom filiado do Partido Novo, eu tinha pegado um monte de coisa. Mas deu tempo ainda. Deu tempo. Ah, meu Deus, velho. E aqui? E aqui? Eita, agora eu quero ver, viu? Cadê o meu amigo Rodrigo Constantino? Que adorava ficar me acusando de ser direita caçabista. Inclusive insinuando que o Kassab me pagava. E agora, Constantino? Casamento novo, PSD tem tudo para dar certo. De Zema em filiação de vice. Temos imagens? Temos. Olha, ó. Companheiro Zema. O companheiro Kassab. E como eu falei outro dia, velho, eu entendo uma articulação como essa.
O que eu não entendo é que a galera que lá atrás, na eleição de 2024, ficou gritando, sabe? Tudo que Bolsonaro fazia. Mas quando eles podem. E é por isso que eu pego no pé. Porque vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Porque quando eu vejo o Bolsonaro sempre faz, cara, dá pra gente colocar mais pessoas de direita na máquina? Ou pelo menos antipetista, né? Que já é alguma coisa, só pro PT não levar? Beleza, vamos aí, velho. Vamos tentar pelo menos derrotar o PT. Aí Bolsonaro é vagabundo. Bolsonaro é vendido pro Centrão. Mas quando é do Novo, eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém que ficou gritando. Saca. Eu não vi ninguém falando disso daqui. Ninguém. Cadê o Chiquinho que falou? O Novo é o puro. É o puro. O único partido de direita. O puríssimo. Olha o puro aí, ó. Puríssimo. Nossa Senhora. E ainda até quer falar do Zema, que perguntaram pra ele especificamente sobre Kassab. O puro. Puríssimo. Ó, não muda nada o plano. Nós, Partido Novo e PSD, estamos caminhando juntos aqui em Minas Gerais. O vice-governador terá todo o apoio meu e eu terei todo o apoio dele aqui em Minas. E a questão nacional em outros estados caminhará à parte. O senhor está articulando com o Gilberto Kassab também para um apoio direto ao senhor? Na política tudo é possível. Uma coisa está definida. Eu continuarei no Novo com a minha pré-candidatura e irei até o final. Pode ser que lá na frente possa ter algum apoio de outros partidos aí. Vai depender muito das pesquisas. E o senhor, como republicano CPL, como é que está essa conversa? Acho que o avanço hoje é muito evidente, né? Nós tivemos mais de 200 de prefeitos presentes ao evento. Isso mostra a força de largada desse movimento de unificação. Um movimento que já conta com o PSD e Novo, mas também conta com o PT e União. Conta com o Podemos e Solidariedade, com o Mobiliza o PRD e o DC. E as minhas conversas com a liderança, tanto republicanos quanto do PL, têm sido constante na minha tentativa de unificação da centro-direita em Minas Gerais. Continuo entendendo que é o melhor cenário para que a gente tenha uma eleição tranquila que garanta a continuidade desse trabalho extraordinário que vem sendo conduzido pelos Quando é o Novo, eles podem fazer tudo. Mas quando é Bolsonaro é um vagabundo vendido pro Centrão. Eu não entendo, velho. Agora eu tenho que pegar no pé, que é pra mostrar a hipocrisia de vocês. Eu quero ver os radicais que acusavam os outros de direita caçabista. Eu quero ver agora vocês falarem do Partido Novo. Eu quero ver o Constantino fazer aquelas suas análises que pegam fogo, dedo na cara, ironia. Bora, Constantino. Cadê tua brabeza agora? Na hora de insinuar que eu recebo o dinheiro do Kassab, né? Você é o primeiro. Aí eu tenho que jogar na cara esse tipo de coisa. Aí era pra isso daqui. Aí você vê, depois quando eu passo pano pra Bolsonaro, lá, passando pano pra Bolsonaro, porque eu não vejo o Bolsonaro agindo, né, com esse tipo de comportamento. Zema adota novo tom com Caiado sobre eleições de 26. Caiado relatou a interlocutores que, nas últimas 2 conversas que teve com o Mineiro, ele deixou claro que vai concorrer ao Palácio do Planalto. Nos diálogos anteriores sobre o tema, Zema admitia a possibilidade de ocupar um posto de vice e fazer outras composições. Agora, porém, tem dito, de maneira taxativa, que vai concorrer à presença pelo Novo e que precisa retribuir ao partido todo o apoio que recebeu. Mesmo sabendo que vai perder, ele vai, porque vai dar destaque para o Novo. Uma campanha presidencial dá destaque, sabe? Ajuda, fortalece, facilita eleger uma bancada maior de deputados federais, estaduais, alinhados àquele presidente. Então, assim, o Novo pode agir de forma egoística. Nem se egoística existe, né? De uma forma egoísta. Agora, se Eduardo coloca a candidatura dele na mesa, não, olha lá, ó. É imprudente, como diz o Cleitinho. Até coloquei aqui já, né?
O Eduardo não pode ser candidato. Porque é importante. Quando é um Bolsonaro, Eduardo, Flávio, Carlos, o próprio Jair. Não, porque o importante é derrotar o Lula. Não pode ser candidato. Vocês aí, vocês estão atrapalhando. Agora o Zema pode levar a candidatura dele até o fim, mesmo sabendo que vai perder, porque ele tem que ajudar o partido. Aí o projeto de Brasil, o foco em ajudar o Brasil, não existe. Até Eduardo, quando fala de disputar a eleição e eleger pessoas, ele fala, pô, a gente precisa de eleger gente ideológica, antissistema. Eduardo não tá falando, eu tenho que fortalecer o partido. Não, ele não tá preocupado com o partido. Até porque Eduardo já falou, ele sai do PL. Ele tá preocupado com o quê? Com o movimento. Esse movimento que vem ali desde 2013. A revolta popular que se unificou e foi chamada de bolsonarismo, encabeçada por Bolsonaro. Ele quer manter isso vivo. Ele não tá nem pro partido. Mas quem atrapalha a direita é Eduardo, é o Jair, é o Carlos, é o Flávio, é qualquer pessoa que atrapalha os planos dos governadores democráticos. Aí o que eu falo pra vocês, quem sustenta todo esse teatrinho da direita são as pessoas da direita. Porque no dia que vocês falarem, eu não aceito mais isso, todo mundo afina. Todo mundo afina. Aqui a prova. Cantor de galo na entrevista, se achou o bichão, não se desculpou direito, fingiu que foi só o que ele falou do Jair, não entrou no mérito do que ele falou do Eduardo, o povo seguiu batendo, aí se jogou no chão e pediu, pelo amor de Deus, implorou, pediu pinico. Aí falei, ó, pegou uma placa, aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra, eu mereço seu perdão. Aí fez videozinho. Vocês conhecem a história dos fariseus e dos publicanos? Pois hoje venho aqui como um publicano que reconhece que é falho e pecador e pedir perdão porque reconhece e tem a humildade de reconhecer que eu errei. Cara, e é isso aqui, ó. Ninguém aguenta os bolsominions no cangote. Ninguém na direita tem voto. O voto tá no bolsonarismo. No dia que o bolsonarismo falar, velho, ou anda desse jeito, ou não vai ter voto, aí todo mundo afina. Todo mundo afina. O ratão do banhado fala assim, ó, precisamos depurar a direita. Eleger bocós tá custando muito caro. Cleitinho ainda tem mais 4 anos de mandato. Gente, tá na mão de vocês. A cada like, a cada visualização, vocês ditam o que é relevante e o que não é. Isso aqui também aconteceu, por quê? Porque Eduardo botou a cara e falou, irmão, volta pra casinha. Volta pra casinha. Parabéns, Eduardo. Você tem que continuar exercendo mesmo sua liderança. Volte pra casinha, Cleitinho. Volte pra casinha, deixa claro. Aí, falando de partido, né? Tava comentando ontem. Silvio Grimaldo vai ficar triste com isso daqui, né? Porque ele tava lá, né? Falando, olha lá o PL com o PSD, o PL com o PSD, com o Eduardo Paes. Tentando colocar na conta de Bolsonaro, né? Aí ontem, não só o Partido Novo foi se abraçar com o Kassab, pra tristeza do Grimaldo, como Flávio Bolsonaro posta ali, ó, Eduardo Paes com Lula e disse, eu vi a imprensa algumas horas atrás, né, eu vi na imprensa que o PL no Rio estaria junto com o Eduardo Paes em 2026. Eu não fui consultado e acredito que o eleitor de direita no Rio, o mais importante para uma decisão dessa também não foi. Alguém me explica como dá para ser palanque de Bolsonaro e Lula ao mesmo tempo? Ser contra e a favor de traficantes, ser contra e a favor do aborto? Estamos testando alguns nomes fortes para a disputa ao governo do Rio de Janeiro. Em breve, novidades. Não sobra nada, velho. Pra turma que não gosta do Jair. A realidade se impõe. A realidade se impõe. A turma que segue apostando contra Bolsonaro vai quebrar a cara. Aí você ainda tem outro grupo, né? Os Farinha Lima. Ontem o Gadelha foi conversar com o Temer, né? Falei, e aí, essa história aí de ser candidato? Se filiar ao PSDB? Temer confirma o convite e evita fechar portas para 2026. Temer confirmou ter recebido o convite aí do PSDB. A gentileza do Perilo
um reconhecimento do nosso governo, afirmou Temer, referência a Marconi Perillo, atual presidente nacional do PSDB. Questionado pela coluna se há chances reais de deixar o MDB, o Temer fala: não sei dizer, né, se vou trocar de partido. Só considero que é uma gentileza do Perillo, repito, e um reconhecimento do nosso governo. Soa assim aos meus ouvidos. Não falou nem que sim, nem que não. Esse evento aqui foi mês passado. A gente comentou sobre isso bastante lá na época, né? O evento aí do BTG, que foi até o Rodrigo Maia falava que ele era de direita. Ele é de direita e o nosso erro foi falar que a gente era de centro. Aí, veja isso daqui. Aí você vai entender, né? O que é a Faria Lima. Se é que você não entendeu. Sabe, presidente, dizem as más línguas que a Faria Lima, que é um presidente de direita, tem que ser um desses governadores que estão aí de direita. Eu acho que a intriga da oposição, eles gostariam mesmo é do volta Temer. O senhor está pensando nisso, não? 85, 58... Dizem que a Faria Lima quer alguém de direita, mas o que eles querem mesmo é um volta Temer. Todo mundo lá em êxtase. Temer! Tem que depurar, bicho. Tem que depurar, sabe? Nem todo antipetista está do nosso lado. Nesse mesmo evento, a gente já tinha comentado a fala do Rodrigo Maia, mas ouvindo a entonação de voz dele, o time e tudo mais, é bem curioso. O Clark colocou ali, né? Como eu disse na publicação anterior, a turma do Dedé não dá nó com a ponta solta. Pode ter certeza que Bolsonaro e Eduardo não estão nessa lista. Olha o que o Rodrigo Maia tem a falar. Senão eu tinha postado, que nem o Luiz do Fundo Verde falou naquele site lá. Eu já tinha postado, não apostei ainda. A minha opinião, eu sempre dei a minha opinião. Não sei se eu acertei ou errei na vida, Michel, mas eu sempre dei a minha opinião, presidente. E o Arthur sabe disso, né? Aliás, para mim era uma maravilha presidir a Câmara com o presidente Michel na presidência da República e o líder Arthur ali embaixo e orientando se eu tinha maioria ou não tinha maioria para aprovar as coisas. Era muito fácil tocar as reformas no Brasil. Então, voltando aqui, eu sempre tive assim, eu sempre acho bom a gente falar o que a gente acredita. Eu acho que nada mais forte na política do que vem com naturalidade. E com naturalidade para mim hoje, por óbvio, claro, é a candidatura do presidente Lula, que representa um projeto conservador, porque representa o passado. E nada mais forte no outro campo do que uma candidatura de oposição a esse governo que representa o conservadorismo das suas ideias, daquilo que deu certo, que é a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio. Ela é candidatura natural porque ela traz o apoio de muita gente, de todos os governadores, dos principais partidos do campo da direita. Eu acho que se esse for o processo que se avizinha na frente, eu acho que o Brasil vai estar em boas mãos em 26. Que seja pela vitória do presidente Lula, que representa governos exitosos do passado e aquilo que ele vem reproduzindo dos governos anteriores, é uma reprodução do que deu certo, né? Sem muito projeto futuro, e uma candidatura de um governador jovem que está tendo a primeira experiência em São Paulo e que acho, pelo que ouço, que se ele conseguir organizar, não é fácil, porque essa extrema-direita vai puxá-lo para a rejeição que o Bolsonaro tem, e se puxar ele fica inviável, mas se ele conseguir ser um candidato de direita, com o apoio dos partidos que eu considero de direita, PP, União Brasil, Republicanos, PSD, MDB, eu acho que vamos ter uma candidatura muito disputada, com dois ótimos candidatos e qualquer um que vença. Eu acho que o Brasil vai estar bem representado num processo político menos tenso e com mais discussão de ideias. Aí tiver o debate na TV Globo, com menos xingamentos e mais discussão de Brasil. Eu acho que é isso que a gente pode ter se o governador Tarcísio acabar saindo candidato no ano que vem contra o presidente Lula. O debate na TV Globo. Vamos ver o debate na TV Globo. Não, não vou ver. Eu não quero ver o debate na TV Globo. Podia ser o Zema aí também. Eu acho que o Rodrigo Maia falaria a mesma coisa. Podia ser o Caiado. Eu acho que ele falaria a mesma coisa. Se bem que eu falei que seria um governador jovem, né? O Caiado já é velho. Podia ser o Ratinho Júnior. Ele ia falar a mesma coisa. Eu quero um candidato que seja odiado por essa gente. É isso que eu quero.
E eu acho que a direita inteligente, racional, a direita permitida, né, os governos democráticos, eles estão deixando claro assim que não importa vencer a eleição. Não importa. Porque às vezes tem que colocar a candidatura na mesa para ajudar o partido. Então, se é assim, eles estão me dando o direito de falar que também não importa o resultado da eleição. Eu quero alguém da direita que coloque sua candidatura para a gente poder eleger a maior base possível de pessoas verdadeiramente compromissadas com um projeto de direita conservador para este país, que Rodrigo Maia taxa de extremista. Isso aqui vai ser até mais rápido. Se fosse fazer isso aqui, eu tenho que trazer mais contexto. Eu vi essas duas notícias que, para mim, elas têm a mesma raiz. E a culpa é nossa, das duas. A primeira notícia é: família Calheiros lidera Senado e governo de Alagoas em 2026, diz pesquisa. Renan Calheiros, imagine, né? Imagine. Essa situação do Nordeste. E depois, Cleitinho lidera a disputa para o governo de Minas em 2026, diz pesquisa. Se você não gosta do Renan Calheiros, eu te pergunto, era para ser quem no lugar dele? Se você não gosta do Cleitinho, eu te pergunto, era para ser quem no lugar do Cleitinho? Essa direita aqui tá aí, gente. Ela nasceu, vamos botar aí, né, 2013. No pós-2013. Ela começou a se organizar. Eu tava conversando com uma pessoa que tem mandato e tem muito voto. E eu falei, pô, isso aí. Ela falou, mas falando de Alagoas, o pessoal lá tinha que fazer, né? Eu falei, cara, não é assim que funciona. Você não vira as costas e deixa lá a coisa se desenvolver sozinha. Eu usei pra pessoa o seguinte exemplo. Você pega uma indústria. Tem vários setores. Tem o setor de produção. Você contrata as pessoas em um gerente e vira as costas e é isso mesmo, acabou, você não trabalha mais. Cara, tem reunião às vezes diária. Às vezes tem reunião diária. Não com todo mundo. Você não vai fazer reunião com o produção que tá pegando, sei lá, o produto assim na mão e colocando na máquina. Aquele o peão do peão do peão. Você não vai tratar com esse cara. Você não vai tratar com o supervisor. Mas uma reunião diária com o gerente da produção, o gerente da expedição, a gerente de RH, o gerente de manutenção e, sei lá, o gerente da controladoria, né? Pra saber como é que anda as contas. Pronto, botou isso aí na sala, perguntou, e aí, tem alguma coisa? Tem algum pepino? Tem alguma bucha pra hoje? Não? Então pronto, vamos voltar. É um bate-papo por dia. Às vezes é inviável você fazer isso pela direita, né? Mas que seja uma vez por semana. Você tem que manter alguma coisa, sabe, mínima. E as pessoas que têm mandato, não necessariamente... eu tô aqui no estado de São Paulo, não vou me enfiar no estado de tal. Cara, no final do dia, sabe, a gente tem que trabalhar para tentar dar voz, dar destaque para uma parte das pessoas. Ontem eu fiquei falando de um certo cidadão que, por exemplo, quando você tem um engajamento gigantesco, pensa comigo, você tem um engajamento gigantesco. Custa você ajudar a dar visibilidade para coisas que são relevantes para a direita e para pessoas? Não precisa dizer pra mim, não. Por exemplo, vez ou outra, o Carlos Bolsonaro me dá uma moral. Isso não ajuda? Ele não tá, sei lá, levantando uma pessoa sempre aí passando pano pro pai dele? Vamos botar assim? Aí vai lá alguém, sei lá, posta alguma coisa. Vou trazer um exemplo concreto, que foi uma coisa que me chateou. Eu vi uma postagem da dona Rose. Rose News. Eu vi o que você escreveu, Rose. Eu não vou citar agora a pessoa, não. Eu deveria citar, mas não vou citar. Um deputado federal pegou um vídeo do Vinícius Carrion, que eu sempre coloquei um recorte do Vinícius. O cara, o Vinícius fez o seguinte, o Vinícius pegou aquele vídeo da Eliana Calmon, falando sobre a tese, né, do que o Supremo fez para descondenar o Lula. O Vinícius assistiu a entrevista toda, se deu o trabalho de fazer um recorte, e o Vinícius colocou uma marca d'águazinha dele. Só que a marca d'água do Vinícius não fica parada. Ela fica se deslocando na tela. Tem hora que tá aqui, aí sobe, vai mudando de posição. Tu acredita que esse deputado federal teve a coragem de pegar o vídeo do Vinícius, borrar a arroba do Vinícius em diversas posições diferentes? Imagina o trabalho que dá pra fazer isso. E depois colocar marca d'água do cara em cima. O cara não tem, sabe, a humanidade de compartilhar a postagem do Vinícius. Mas aí, se eu falo quem é, você está de minha direita. Resolva no privado. Gente, o Vinícius é um de vocês. É um brasileiro. Eu vou mostrar aqui quem é o Vinícius, ó. Vocês vão saber quem é. Cara super gente boa, velho. Reputação, pelo que me consta, é ilibada.
Nunca vi de maledicência, nunca vi de nada. É esse daqui o Vinícius, ó. O cara pegou o vídeo do Vinícius, pô. Um cara comum. Tá aí, trabalhando pela direita, dando visibilidade pra todo mundo, ajuda os deputados, ajuda a desmentir as coisas e um compartilhamento. Você apertasse um botão, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O vídeo do Vinícius, ó. Ó, pá, repostei. Não dá, os deputados não podem fazer isso. Que país é esse, bicho? Que direita é essa? Imagina o tempo que o cara gastou escondendo a roupa do Vinícius em vários pontos diferentes. Deixa eu ver se eu acho que faço o vídeo do Vinícius da Helena Calmon. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu tirar aqui. Ó, você vê que tá aqui o Vinícius 82. Ó. Deixa eu ver se vai mudar de posição. Deixa eu ver se é esse vídeo. Ó, já mudou, tá aqui no meio, tá vendo? Aí vai mudar um pouquinho mais. Deixa eu ver. Aí agora veio aqui pra cima. Imagina o trabalho de você ter que esconder o que custava chegar aqui, ó, e pá! Eita, já compartilhei 2 vezes. Tô mais pobre? Não, não perdi nada. É de graça compartilhar, deputados. Essa é a direita. Bando de vagabundo, mesquinho. Vocês usam os eleitores. Vocês só pensam em vocês. Vocês não compartilham nada. Assim, o líder máximo dessas pessoas dá moral pra todo mundo, que é o Bolsonaro. A conta oficial do Bolsonaro sempre compartilhou as pessoas, deixou mensagem pras pessoas, sempre deu esse exemplo. Agora os bambambam da direita, não, eles não dão RT em ninguém, eles não podem, eles têm que chupar o teu conteúdo. Eu fico puto, velho. Eu dou mérito. Por exemplo, vocês sabem, o Leandro Ruschel, junto com os amiguinhos dele, tinha um grupo me difamando no WhatsApp. Eu coloquei ele a postagem do Leandro Ruschel porque eu achei que foi útil a postagem que ele fez. Eu não vou roubar o print do Leandro Ruschel, como ele fala até do meu, né? Vou assim, roubou meu print. Nem aí, usa aí o print, irmão. Tanto faz pra mim. A turma até sabe que é meu, tá todo bonitinho, todo organizado, bem limpinho. Mas eu achei que a postagem do Leandro Ruschel foi útil. Eu coloquei aqui em vídeo. Ah, eu não vou falar, foi porque o Leandro Ruschel compartilhou. Não tô nem aí. Se pra mim a informação é relevante, eu acho que a pessoa merece os méritos. Porque aquela informação apareceu na minha timeline por causa daquela pessoa. Se eu tô vendo isso por causa daquela pessoa, eu acho que eu tenho, sabe, o dever de dar os créditos pra essa pessoa. Reconhecer o esforço dessa pessoa. Aí só pra encerrar o vídeo, né, com treta, mas né, essa treta é de boa. Só basta ser antipetista pra estar com vocês? O Felipe Tamir não é nem um cara radical maluco de gritaria e tudo mais, mas é um cara de esquerda, declaradamente apoiador do Ciro Gomes. Mas ele é antipetista, e aí? Ele não suporta Bolsonaro. Só ser antipetista? Ele é antipetista, de esquerda, apoiador do Ciro Gomes. E ele vai falar sobre isso, né? Aqui, ó, sou de esquerda e sou antipetista. E ele vai explicar o antipetismo dele. Queria falar sobre o antipetismo. Eu, por exemplo, sou antipetista. Eu não tenho vergonha de falar nenhuma isso. Eu sou antipetista. E eu explico por que eu sou antipetista. Eu entendo as pessoas ter consideração com o PT. Eu entendo a importância do PT. Eu entendo tudo isso. Só que assim, gente, eu sou uma pessoa que tenho 35 anos.